Olá pessoal, Renato Matos aqui do Me Ensine em Finanças e hoje eu vou começar com uma frase do grande mestre Jesus Cristo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que isso tem a ver com investimento e finanças? Para poder continuar esse vídeo aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal para que você que não ainda está inscrito, ative as notificações para que receba os novos vídeos. E vamos lá com o assunto. O grande Sócrates também já dizia a frase de conheça-te a ti mesmo, que você precisa se conhecer muito, se perguntar diariamente sobre aonde você está e o que você vai fazer com o seu recurso. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão do perfil do investidor. Perfil do investidor que você precisa se conhecer muito mais. E para relatar, vou contar uma história para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco melhor. Na minha carreira como gerente, um certo dia chegou um cliente, toda vez que eu lembro desse caso eu começo a rir, porque ele sentou na minha mesa e falou assim: nossa Renato, eu recebi um recurso, 100 mil reais, e quero aplicar todo em ações. Eu lembro até assim, olha, quero aplicar em ações lá no Ibovespa. Imagina com o conhecimento que ele já tinha. Então o Ibovespa, gente, para quem não sabe, é o índice, né, da Bolsa de Valores que permeia a relação à questão das negociações das empresas que se relacionam na B3. A B3 é a plataforma, a empresa onde estão lá negociadas todas as ações. Vamos falar que é a empresa que detém toda a plataforma, o conhecimento, todas as negociações que acontecem ali dentro do ambiente. Isso é o ambiente da B3. E o Ibovespa é o índice que fala assim, se está baixo, se está alto. É o índice que, na verdade, que baliza todas as negociações nessa B3. Então, por isso que ele chegou falando assim, eu quero aplicar em Ibovespa. Ninguém aplica em Ibovespa. Depois eu vou falar, tem um ativo lá, Ibov, que você pode aplicar, mas não necessariamente aplicar em ações você está aplicando em empresa, não em empresa especificamente. Então, ele queria aplicar 100 mil reais, porém, tinha uma grande questão. Eu já conhecia ele, já sabia, já era gerente dele, e ele queria realmente aplicar esse recurso todo em ações. Então, esse é o primeiro ponto. Ele só queria vigiar e orar para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Só porque, na verdade, na época, lá a Ibovespa vinha já começando a recuperar muito. Foi em 2013, viu, gente? Para poder situar vocês aí, da questão da crise de 2008 que aconteceu, a crise subprime, que aconteceu lá nos Estados Unidos, e onde realmente sim, o mundo foi todo afetado, assim como agora também teve realmente em relação ao Covid, né? Uma outra crise, uma nova crise. Mas assim, o Ibovespa em 2013 já estava assim, subindo para caramba, tendo assim realmente um momento de retomada da questão da economia e tudo, várias coisas acontecendo, e ele achou interessante ele aplicar todo o recurso dele. E isso não é bom, porque não é sadio. Imagina se, vamos supor que ele tivesse aplicado em dezembro, porque também, assim como agora, a Bovespa, o índice estava chegando a 120 mil pontos, e aí, não, eu quero aplicar meu recurso em bolsa, não, porque tá top, tá bom demais, aí vem o Covid. E imagina o que seu coração ia aguentar se você estivesse fora do seu perfil. Se você não estivesse realmente dentro do seu, vamos falar assim, da sua condição realmente, da sua realidade. Então, a questão do perfil é importante analisar, porque naquela época lá eu falei assim, não, eu não vou fazer isso para você. Eu te conheço, sei da sua história, sei o que é o único recurso que você tem, sei que você não tem conhecimento sobre esse assunto, então eu não vou fazer. Se você quiser levar para outro banco, quiser levar para outra instituição para poder aplicar, eu, Renato, não vou fazer, porque eu sempre considerei a questão da ética, da responsabilidade sobre aquilo, que recurso que não era meu, mas eu estava gerenciando. Então isso é muito importante. Acabou deixando o dinheiro lá, aplicou em renda fixa, que era o perfil dele. E depois ele me agradeceu, porque, assim, eu lembro que na época, acho que logo que passou os dias, eu acompanhei para poder saber, aumentou assim cerca de mais de 10% nos primeiros 20 dias, mas depois
deu aquela queda, e essa que é o momento que você tem que saber se o coração aguenta. Então eu contei essa historinha para vocês, realmente para vocês entenderem que nem sempre a questão de o melhor rendimento, a melhor condição é a questão de que rende mais. Não, a gente tem que considerar a questão do perfil totalmente individual, muito individual. Considerando o quê? Considerando quatro coisas importantes. Objetivo que você quer com o recurso, o conhecimento que você tem sobre o assunto daquele investimento que você está pensando em ter ou não, ou de maneira geral, o que você tem seu conhecimento sobre investimentos. Outra coisa, a história da pessoa. Você tem que estar realmente totalmente conectada com a história da pessoa. E nem sempre a pessoa fala tudo que realmente para que eu tive dos dois lados, né? Então o gerente nem sempre consegue ouvir toda a história completa do cliente, da pessoa. Então nada melhor do que a gente mesmo se conhecer para saber realmente se eu estou dando um passo correto ou não. E a quarta coisa é a questão da aversão ao risco. Se o coração aguenta, se o seu taquicardia aguenta na hora de uma queda agora, como essa que teve no Covid agora no início do mês de março, por exemplo. Então, são 4 coisas muito importantes que você deve analisar na hora de você querer saber do seu perfil como investidor. E vamos lá, quais são os perfis, assim, dentro da nomenclatura na área financeira que existem, né? O primeiro é a questão, o conservador. Nesse perfil, a pessoa tem como base a questão de aversão a risco quase que zero. Quase zero, porque 0, isso não existe. Depois dá para aprofundar mais em detalhes porque não tem 100% zero. Porque imagina só, vou falar só uma coisa aqui. É possível você afirmar que nem é possível afirmar com certeza mesmo que nenhum país pode quebrar, nenhum mesmo por situações imensas. Imagina agora, nesse momento está acontecendo uma coisa importante, que está um choque entre Estados Unidos e China, 2 grandes potências. Vocês acham que nenhum dos dois não pode sair lesado a tal ponto de quebrar, assim, de mudar até o planeta, né, em relação à questão da economia? Imagina só, não tem como ser 100%, não. Lógico, tem como ser muito baixo, mas não 0. Então, o conservador é aquela pessoa que aceita a aversão ao risco praticamente 0. Quer rendimentos mais parecidos, mais ou menos fixos, durante cada mês ou anualmente, num prazo que ele determinar. E quais as opções que a gente pode perceber em relação à questão de renda fixa? Tem tesouro direto, que não é renda fixa, mas é uma classificação que a gente considera como renda fixa. E tem aplicações como LCI, CDB. A poupança é poupança, mas também é considerado como uma aplicação, investimento de renda fixa. Outro perfil seria o moderado, que é o intermediário. Esse aceita um pouco de risco, um pouquinho lá para poder realmente ganhar um pouquinho mais do que simplesmente ter investimentos de 100% assim, de renda fixa. Então ele aceita arriscar um pouquinho do seu patrimônio. No moderado, então já aplica investimentos de renda fixa também, com certeza, uma grande parte, mas também já aceita mais fundos, multimercados. São multimercados, ou seja, fala, onde ele pega vários mercados, né? São fundos que aplicam em vários outros fundos que tem renda fixa, tem renda variável, tem um pouquinho de ações, tem debêntures. Aí também dá para a gente poder explorar um pouquinho em outros vídeos mais sobre cada tipo de aplicação e de investimento. E o terceiro nível, que é a terceira nomenclatura, já é o agressivo ou arrojado. Esse é quem realmente, assim, o coração dele é bom, o coração dele é muito bom e aguenta, assim, aguenta uma pancada dessa, igual teve no Covid agora, que a bolsa caiu aí, nossa, caiu muito. Mais de 60%, lógico que assim, vamos falar, o índice Bovespa já estava chegando a 120, bateu no 120, que estava caindo um pouquinho,
E caiu até 62 mil pontos. Imagina, praticamente metade. Aí só quem realmente tem um coração muito bom, tem sangue na veia mesmo, vamos falar assim. Na verdade, assim, eu estou brincando aqui, mas é porque realmente fala que é agressivo arrojado, porque ele está já, enquanto no conservador ele quer risco praticamente zero, no agressivo, já fala, né, ou arrojado, ele já aceita riscos altíssimos, elevados, porque ele sabe ali, e geralmente nesse perfil a pessoa precisa ter conhecimento, né? Na verdade, que precisa, porque ajuda, né? Na verdade, na hora de orientar, lembra do caso da história que eu contei? Se eu soubesse que ele tinha um certo conhecimento, eu ia ajudar, eu ia fazer, porque realmente não pode ficar uma coisa só dependendo do gerente, quem está na mesa ali, para poder tomar essa decisão. E a decisão é da pessoa, do dono do recurso, e não do gerente. Essa questão aí, eu sei que talvez não seja uma cultura muito brasileira, mas e isso que eu estou aqui, inclusive nesse canal, para ajudar as pessoas. Imagina, eu estive lá sentado do outro lado da mesa lá, e realmente a gente tem que pensar, ajudar a pessoa a tomar decisão, no caso do gerente. Para quem usa a ética, o gerente que usa a ética, ele ajuda a pessoa a tomar decisão, e não ele toma decisão pelo cliente. É muito diferente, porque o recurso é do cliente e não do gerente e nem do banco. A pessoa se dispõe a emprestar o recurso dele, depositar no banco, e o banco fazer aquele dinheiro e ele ter o retorno sobre o dinheiro que ele deixou lá. Então, assim, quem usa a ética vai considerar sempre orientar da melhor forma possível e não realmente decidir. Essa questão aí, quem toma cuidado aí para vocês que estão deixando na mão ou na decisão do gerente para poder falar o que vocês têm que fazer. Né? Que você tem que fazer. Você orienta e aí no caso, você que eu estou falando no caso do gerente, orienta e aí sim o cliente, o dono do recurso é que decide, toma a decisão. Porque essa decisão tem que ser embasada nesses vários critérios que eu já falei anteriormente. É muito importante isso aí, muito importante, por isso que, e principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo de taxas de juros muito baixas em relação a investimento de renda fixa, principalmente, onde a gente tem, por exemplo, o norte da renda fixa seria a taxa Selic. Quem determina o Banco Central, né, através das reuniões que acontecem de 45 e 45 dias. O Banco Central determina a taxa Selic, taxa de juros do governo é tal, é essa taxa Selic. Aí tem a taxa CDI, que é um pouquinho mais abaixo, ou seja, essa CDI, que realmente que é a gente fala que é o benchmark das aplicações de renda fixa. Essa CDI que as pessoas falam, muita gente fala assim, eu vou aplicar em CDI. Não, você não aplica em CDI. O CDI é só a referência, é só o benchmark. E, na verdade, essa taxa é uma taxa média de todas as negociações que ocorrem em empréstimos entre todos os bancos, que acontece no Brasil durante um dia, num dia só. Então, essa taxa, geralmente, ela baseia, e sempre é um pouquinho abaixo da taxa Selic. E ela está muito baixa, imagina, está muito baixa, está 2,25 hoje, e vai cair mais ainda, tendência. Bom, está começando a ter algumas outras informações em relação a isso, porque a taxa da inflação, né, que é o que realmente pessoas consideram em relação à questão do consumo, né, oferta e demanda, essa taxa de inflação está começando a ter uma oscilação para cima, então pode influenciar nessa não queda ainda mais da taxa Selic, mas 2,25 já é muito baixo. E a taxa Selic começou o ano 2016 com 14,5%. Imagina o que é isso? Gente, 14,5% no início de 2016 para agora 2020 já está 2,25%. Então realmente é uma questão assim, que a gente realmente deve considerar em relação à questão do conhecimento. Então vamos pensar um pouco em relação à questão do perfil. Onde você está? Conheça-te a ti mesmo e vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não é só uma coisa que você deve considerar. Você deve considerar aquelas 4 coisas que eu disse anteriormente. É muito importante isso. É muito importante você considerar e buscar conhecimento, que é um dos pilares que eu falei em relação a esses 4 informações que você precisa considerar em relação na hora de você investir.
Esse aqui é mais um vídeo do canal Me Ensine Finanças. E você que gostou do que eu passei aqui para vocês, comente aqui embaixo, nos comentários aqui, o que você quer saber mais sobre finanças e investimentos, que eu vou fazer um vídeo para vocês aí. Um grande abraço, Me Ensine Finanças, Renato.